Oi, gente, bom dia. É uma alegria a gente estar aqui nessa conversa, falar um pouco da exposição, da, da vida sensível e corpo floresta. E para essa conversa, eu convidei a Suzana e a Lúcia, né, que são. é, Vou contar um pouco como é que como é que a gente está conectada, porque eu acho que isso também é bacana para vocês entenderem um pouco. Eu conheci a Suzana há alguns anos, né? Acho que uns 5 anos mais ou menos hoje, né? Assim, e nunca mais larguei. Então, assim, acho que essa é a relação que eu tenho com a sua. Eu comecei a fazer um curso com ela é professora da Unicamp. E aí a gente acabou se conectando e vem se acompanhando e fazendo coisas juntas desde então, né? E aí assim, aí eu convidei a Su para fazer o texto dessa exposição. A gente tem vários projetos juntas e uma conexão de uma amizade também muito profunda, né? Assim, e e eu acho que essas relações, para mim, elas estão todas juntas. Como a vida e a arte não se separam, o meu trabalho está tudo misturado. Então, é isso. Os meus amigos são as pessoas com quem a gente vai se conectando e vai criando também o trabalho, né? Depois, acho que a Su pode se apresentar um pouquinho e a Lúcia também, né? Depois, eu vou só dar essa introduçãozinha. A Lúcia eu conheci também não faz muito tempo, mas a gente já tinha uma conexão pela internet, pelo Instagram, conversava, trocava umas ideias, né? E aí, quando eu fui montar a exposição lá em Uberlândia. Aí eu conheci a Lúcia pessoalmente, que gentilmente foi me buscar no aeroporto, que foi uma delícia, assim, ser recebida por ela. E a gente imediatamente se conectou também. A gente criou uma relação muito afetiva, assim, logo de início, assim. E a gente acabou. Eu fiquei 10 dias em Uberlândia, a gente fez 1 milhão de coisas em 10 dias, né, Lúcia? Que foi muito legal. E ela participou não só da montagem da exposição, mas também trouxe os alunos da biologia. Tanto a Su quanto a Lúcia são biólogas, né? A Suzana também jornalista, né? E a gente tem e essa ideia também de pensar e artista, a Lúcia também é artista, várias coisas, tudo ao mesmo tempo agora, sim, eu acho que tem essa formação também múltipla, né, eu acho que a gente é um monte de coisa, na verdade, né, a gente tem algumas formações, mas no final das contas a gente acaba fazendo um monte de coisa. Então, eu acho que eu deixo vocês falarem um pouquinho, né, de vocês, e depois a gente começa uma conversa, assim, contando um pouco sobre os processos e a exposição. Quem quiser começar, tanto faz. Obrigada, Valéria, pelo convite. Que delícia estar aqui, uma honra. Obrigada, Lúcia, também. Uma alegria poder estar com essas duas nesse encontro. É, Fico pensando que essa exposição ela é criadora de encontros, né? Ela tem essa força, né? Assim, e fico pensando que os cogumelos têm, os fungos, os cogumelos, os vários tipos de fungos têm a ver com isso, né? Assim, tem a ver com essa força de criação de encontros, né? Então, acho que nesse sentido, os fungos já estavam com a gente há muito tempo, antes mesmo desse projeto, né, começar, assim, né? E é isso, eu acho que a Valéria já falou, eu estou no Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Universidade Estadual de Campinas, como pesquisadora e professora do programa de pós-graduação em Divulgação Científica e Cultural. E a gente tem um grupo de pesquisa que chama Multitão, e esse grupo é responsável pela revista Climacom e pela coordenação de uma rede latino-americana de divulgação científica e mudanças climáticas.
Então, acho que isso é legal, mas queria ressaltar isso, assim, né? Que eu acho que a gente tem essa força de fazedores de encontros, né? E por isso que a gente está aqui junto hoje com os fungos, para proliferar mais um encontro. Bom, também aqui maravilhada, né, com a possibilidade deste tantos encontros, né, com a Valéria, com a Suzana, que foi engraçado que acho que é engraçado que vocês duas eu encontrei antes de encontrar pessoalmente, né? A Suzana pelo multidão que eu sou professora aqui em Uberlândia, estou aqui em Uberlândia, na Federal de Uberlândia, e quando a gente começou com uma disciplina no currículo que chamava Biologia e Cultura, o multidão ele era muito presente nas minhas aulas, ainda é, né? E hoje a Climacom, a revista. E eu não conhecia a Suzana assim, pessoalmente, acho que vi você algumas vezes, mas muito nem de perto, assim, né? Lá na Unicamp. E quando eu encontrei com você, foi um encontro também muito potente, né? Que trouxe a Valéria, né? Tão potente que trouxe muitas coisas para a minha vida, que entrou numa efervescência assim muito forte. E quando a Valéria veio para cá, eu achava que eu conhecia ela da disciplina que eu fiz enquanto fazia pós-doc com a Suzana, né? E aí a Valéria falou: não, mas eu não fiz essa disciplina. Eu falei, mas eu tenho a impressão que eu te conhecia lá, assim como eu conheci a Mariana, né? A Milena, o Alice, né? Que aí a gente continuou com a Suzana num grupo, né? No caderno Chão de Floresta, que foi de uma potência também de encontros maravilhosos. E aí eu e a Valéria também a gente estabeleceu uma conexão que parecia que a gente já se conhecia há anos, né? Então essa presença muito forte de vocês duas, né, na minha vida é algo assim muito importante e muito transformador. Eu coloco isso assim com muita força, porque como a Suzana disse, essa ideia do fungo, do micélio, né, parece que são que a gente fica grudada com os esporos, né, com as hifas e isso vai entrando na gente e também se espalhando. Então, para mim, esse encontro com os fungos, com a vida sensível, com o Corpo Floresta, foi algo maravilhoso. Então, só isso, eu falo daqui de Uberlândia, como professora, tenho um coletivo, né, de pesquisa que é o UIVO, que é uma matilha de estudos, que estivemos com a Valéria, e a Biocult, né, que é a Biologia e Cultura, também esteve com a Valéria. Nesse tempo, acho que foram uns 10 dias, né, que você ficou aqui, né, Valéria? E que a gente pôde, assim, vivenciar e experienciar, eu acho, mais do que vivenciar, Uhum. coisas que muitas vezes as palavras não davam conta de dizer, ou elas não precisavam ser ditas, né? Que é algo do sensível mesmo, né? É isso, gente. Bom É, que dia. lindo. Falar e agradecer a Valéria por proporcionar, né, esse encontro nosso hoje. Eu acho que cada vez mais eu tenho sentido assim que os encontros são um lugar de investigação para mim também, sabe? De experimentação e de pensar relações e fazer floresta, né? Isso acho que eu aprendi com a Su, né? Da gente olhar essas relações, esses lugares porosos de estar no mundo, né? Como um lugar de abrir florestas na cidade, como um lugar de criar outras formas de estar no mundo, né? E eu quero contar um pouquinho, antes da gente abrir para uma conversa, como é que eu chego até aqui com esses fungos, porque eu acho que isso dá uma situada um pouco em o que está acontecendo, da onde que vem, né, esse trabalho e esse pensamento também, né, de trazer não só os fungos, mas os seres mais que humanos para o meu trabalho como coautores, né, do meu pensamento, do meu trabalho e daquilo que a gente vem fazendo no coletivo, né? Que é até estranho falar meu, porque eu não acho que nada é meu, eu sempre acho que é nosso, né? Que tem essa coisa do plural e que a gente constrói, tudo se constrói nesse lugar do coletivo, né? E eu, de uns tempos para cá, tenho pensado muito nesse sentido de como é que a gente está no mundo, né? Qual é o lugar que a gente ocupa aqui nesse mundo e essa relação com não só com seres humanos, mas com a cidade, com as florestas, com os seres mais que humanos, com tudo aquilo que está ao nosso redor.
questionando mesmo a maior parte das coisas e tentando compreender o que é meu de tudo isso, no sentido de que é do meu desejo, é da minha vontade, é da minha. É, do meu caminho e o que é herdado ou trazido como uma imposição de uma forma de estar no mundo. E aí, de repente, eu comecei a questionar, tipo, tudo, assim, absolutamente tudo. E nesse questionamento, eu comecei a compreender que se eu quisesse encontrar uma outra forma de estar no mundo, eu tinha que perguntar às plantas, que perguntar aos fungos, que perguntar às águas, ao céu e a todos essas entidades e esses seres mais que humanos que estão no mundo há muito mais tempo do que nós e que sabem o que é fazer o mundo sem destruir. Porque a gente, enquanto humanos, né, a gente faz também mundos, mas a gente ainda tem um movimento muito destrutivo, né? Por uma incapacidade, talvez, de enxergar outras formas de estar no mundo sem destruir. E aí eu começo a me aproximar desses seres todos, assim, de diversas maneiras. Trago muitas vezes, eu já trabalho com arte e natureza, assim, né? Eu não, e o pluriverso, eu prefiro a palavra pluriverso do que a palavra natureza, mas eu trago esses seres há muito tempo no meu trabalho, talvez não da forma como eu penso hoje, de uma forma mais porosa e mais no coletivo com eles, né? Mas eu vou compreendendo que o que de melhor eu posso fazer na vida é escutar esses seres mais que humanos, e todo o meu trabalho tem se pautado nessa ideia de pensar a partir dessa relação com eles. E aí eu começo a compreender que uma forma de estar no mundo, é, a partir desse pensamento mais que humano, é estar na ideia do coletivo. Então, em 2022, acho que 2022 ou 2023, eu comecei com os processos coletivos, em que eu convido as pessoas para participar das exposições, para fazer intervenções, ou então para fazer junto comigo os projetos e a montagem das exposições, ou então trago trabalhos que são coletivos, que são construídos nesse lugar do coletivo. E aí eu começo, então, a fazer uma grande experimentação nesse sentido de compreender o que é o trabalho artístico que eu posso promover a partir dessa relação dos encontros. Então, eu acho que eu tenho estado cada vez mais interessada nesse coletivo e nesses encontros que eles estão nas exposições, como essa exposição. Eu vou apresentar aqui um pouquinho para vocês também terem uma ideia e verem melhor a exposição. E também nos bordados, que eu tenho aberto em vários lugares. Eu acho que essa ideia do bordado também traz essa coisa do coletivo de uma maneira muito intensa e muito rica. E o coletivo, para mim, ele está numa chave em que eu não tenho muito controle, assim, eu abro um espaço. E eu gosto dessa ideia de abrir um espaço e deixar com que as coisas aconteçam do jeito que elas têm que ser, e não de um jeito que eu gostaria que fosse. Não tenho essa pretensão. Eu tenho a pretensão de olhar para aquilo que vem, né, sem muita expectativa, e com isso tem acontecido coisas muito lindas, assim, com esses processos, né? Eu acho que a gente pode falar mais um pouquinho ou mostrar as imagens. O que vocês acham? Ver as imagens seria bem bom. Espera aí que a gente vou compartilhar aqui. Isso daqui está no meu site, então vocês vão conseguir, se quiserem depois entrar lá no site, dá para ver tudo a partir daqui.
Aqui são alguns detalhes da exposição. Eu vou abrir o PDF, porque no PDF a gente vai enxergar melhor. Peraí. Essa é uma das instalações da exposição com essas linhas. Depois a gente pode ir aos poucos ir falando delas, né? Então, são os bordados, desenhos, essa, todos os trabalhos podem ser tocados, né? A gente tem essa ideia também de pensar a partir de uma, de uma forma onde aproxima as pessoas da arte. A gente pode também falar um pouquinho sobre isso em algum momento. Essa cartografia afetiva dos fungos é um trabalho coletivo, até a Alzira e a Dadá, a Sandra estão aqui nesse trabalho, porque elas, e a Suzana também, as três estão aqui nesse trabalho, né, com as imagens de fungos que elas enviaram durante o ano passado, né? Tem dois áudios aqui com textos que eu escrevi a partir da visita da Flona, né, da Floresta Nacional dos Tapajós. Aqui uma vista da exposição com esses tecidos impressos, né, com imagens. Então, a exposição ela começa com essa montagem e depois a segunda parte. E aí a maior parede da exposição é uma parede aberta. Isso é um trabalho que está no chão, que também são os lugares onde as pessoas fizeram as imagens dos fungos, e aí a gente fez um mapeamento dessas desses lugares no chão com adesivos, né? Pensando um pouco essa questão dos territórios e desses lugares. E aqui a gente tem alguns desenhos e as paredes, a montagem, a Lúcia está aqui, ó, e mais algumas pessoas que vieram na montagem, né? E aí aqui a gente tem essa parede de fundo, que é a maior parede da exposição, e que é a parede onde as pessoas são convidadas a se colocar de alguma forma, e ela está bem cheia de desenhos já. Aqui tem alguns desenhos, uma coisa bem bonita isso, porque as pessoas começaram a se colocar e virou um pouco uma ideia de manifesto muito bonito, assim, sabe? E aí aqui eu tenho alguns fragmentos, né, desses desenhos que foram feitos lá. Aqui o encontro com a turma da Lúcia, a gente fez um desenho coletivo também, que foi bem bacana, no encontro lá, a visita no museu e depois um encontro de desenhar juntos, né? Aqui o grupo de estudos também, um outro encontro, e mais um outro encontro para falar sobre a exposição também. E, e aí, peraí, deixa eu sair daqui. Peraí, tem uma barrinha aqui, eu preciso sair dessa barrinha aqui, peraí. Voltar aqui. E aí a Corpo Floresta, que é essa outra exposição, que é um vídeo que eu fiz na Amazônia no começo desse ano, que ele está colocado dessa maneira a diagonal na parede e contém alguns desenhos que foram as continuações dos frames do vídeo, né? Então, para falar um pouco dessa ideia dessa imersão na floresta, dessa relação com as águas, com o quanto eu sempre me sinto tomada por essa floresta e por essas águas do Pará. Eu acho que aqui dá.
para a gente ter uma ideia, assim, de que lugar que a gente está falando, né? Tudo bem. Então, acho que se vocês quiserem, acho que quer começar você, Su, falar sobre os seus sentimentos e percepções, ou a Lúcia, vocês que sabem, gente. Bem livre, leve e solta, assim. Ah, eu vou puxar uma linha aqui. Para começar, eu acho que eu queria agradecer, né? Porque os trabalhos da Valéria sempre me fazem pensar nessa experiência do encontro, como eu dizia, que tem a ver com como levar a sério um entrelaçamento interespécies, né? O que que pode ser isso, né? Assim, porque não existe uma fórmula, né? Um modelo de prestar atenção aos outros mais que humanos, né? Assim, e embora o capitalismo talvez queira enquadrar, né, assim, em algumas fórmulas, como a fórmula do recurso, né? Assim, da nossa relação se reduzir a essa relação mais utilitária do recurso. Então, acho que uma coisa muito bonita que eu sempre aprendo é justamente como você inventa esse entrelaçamento interespécie, né? Como é que ele acontece? Porque eu já vi acontecer com plantas, com solo, aliás, eu vi acontecer com aves e casas lá atrás, né? Acho que foi a primeira exposição da Valéria que eu vi aqui na Unicamp, na Galeria Gaia, e depois fui acompanhando. E no caso da Valéria, é muito bonito porque isso diz respeito a uma prática, que é a prática do desenho, e que vai também transformando o que é essa prática do desenho, né? Então, assim, eu queria ressaltar o desenho porque eu sinto que a Valéria segue desenhando por mil meios, mil maneiras, mil materialidades. Ela está sempre desenhando, né? Ela às vezes até diz ali, ah, eu desenho com o meu corpo, eu desenho com as palavras, né? Eu desenho. Então, é, essa maneira de criar, de fazer do desenho um lugar, um espaço-tempo privilegiado de experimentação de encontros interespécies, tem me tocado muito, né? E aí eu queria puxar, assim, especialmente nessa exposição, como os fungos trouxeram com força essa, na medida que você foi aprendendo a fazer escuta aos fungos, né? E convocando eles, como é que de repente trouxe com mais força ainda essa simbiose entre o desenho, a fotografia, o vídeo, o bordado, né? Assim como esse emaranhamento de meios e materialidades, né? Assim, aonde você não sabe muito bem quando começa um e termina o outro, ou seja, não é só um não é pano de fundo para o outro, né? Assim, a fotografia não é mero pano de fundo para um bordado, para um desenho. Eles são meios que se entrelaçam diferentemente, são linguagens, materialidades que se entrelaçam. E isso, para mim, diz muito dos fungos, né? Da maneira como eles estão simbioticamente conectados com vários seres, né? Com as plantas, com a terra, com as minhocas, com os outros vermes, com as pedras, né, assim, com as águas. E eu gosto muito assim de sentir essa experimentação que você trouxe nessa exposição por aí, porque aí a gente começa a pensar entre meios, né? Entre o fotográfico e o bordado, e o desenho, e o vídeo, né? Assim, você começa a pensar que existe alguma coisa que não é pertencente exclusivamente a um desses meios, né? A uma dessas linguagens, a uma dessas materialidades, mas que há alguma coisa que acontece quando elas estão juntas, quando elas se encontram, quando elas se afetam, quando elas se comunicam, quando elas se relacionam, né? E
e que o interessante é justamente promover, não sei se promover, mas deixar acontecer as simbioses, né? Assim, deixar aparecer as relações, os encontros, né? Deixar aparecer, e isso a gente vai sentindo. Assim, eu não pude estar na exposição, então eu fico falando daquilo que eu acompanhei até aqui, ao que existia até aqui, e que eu percebo pelas fotos e vídeos da exposição que se intensificaram muito, né? Porque essas conexões através de linhas, ifas, né, assim, foram se intensificando nas obras, foram se colocando como um problema para a experimentação coletiva naquela parede, né? Nos encontros que a Valéria teve com a Lúcia, com os diferentes grupos, e que também aparecem essas várias práticas, né? E aí, só para terminar, eu acho que tem um aspecto também que eu aprendi com a Valéria, que eu acho que é fundamental nesse percurso de aprender a fazer escuta para os mais que humanos, que é aprender a sair da dualidade entre forma e conteúdo e entrar numa perspectiva de ser capaz de prestar atenção nos gestos. Isso é algo que a Valéria fala sempre, assim, e que eu olho, não consigo, desde que eu vi ela dizendo sobre isso, eu não consegui mais olhar da mesma maneira os desenhos, os materiais, porque não se trata de desenhar, de fotografar, de filmar, né, uma forma conteúdo, né, mas se trata de aprender a dar atenção, a acompanhar, a seguir os gestos desses seres. E os gestos desses seres são gestos simbióticos, não são gestos de interações, né? Assim, são vínculos. Então, é muito bonito isso, assim, né? De como, de repente, uma exposição pode nos fazer aprender a criar novos vínculos, novos parentescos, novas relações, né? Novas vizinhanças, novos modos de viver junto, novas florestas, né? Acho que é isso, para começar, assim, me chama atenção esses movimentos. Que lindo, né, Su? Nossa, gente, você sabe que tem uma coisa que me ocorreu agora, assim, que é uma coisa que me interessa, sempre me interessou, é o que está entre uma coisa e outra. Por isso que eu acho que, na verdade, quando você diz dessas relações, desses encontros, é porque sempre quando existe um encontro, existe uma coisa que está entre, que não é nenhuma coisa nem outra, e que é uma terceira coisa que vai surgir justamente porque esses encontros acontecem. E aí me interessa olhar para esse lugar. Que não é nenhuma coisa nem outra, e que é meio assim obscuro, assim, porque pode ser qualquer coisa, é um devir daquela relação entre duas coisas que nunca se encontraram e que de repente vão se encontrar, né? E acho que em algum momento eu comecei a compreender as minhas linguagens artísticas e o trabalho como esse lugar de encontro entre as coisas sem hierarquia também, porque eu acho que quando a gente tira a hierarquia das linguagens, deixa, o desenho é menos importante do que a pintura. A gente ouve muito falar isso, mas é menos, tem umas coisas assim, a fotografia, não sei o quê, com o vídeo. Existe todo um pensamento dentro desse campo da arte que hierarquiza mesmo as coisas e tenta trazer essas coisas para um outro lugar, que na verdade só cria de novo essa questão da separação das coisas que a gente não gosta e que a gente está tentando sair das caixas e as pessoas vão colocando a gente dentro dessa estrutura de caixas. E aí, quando eu olho para essa exposição, da maneira como ela foi concebida, assim, que tudo acontece meio a partir do espaço, da escuta do espaço também. Acho que a Lúcia vai poder falar um pouco sobre a experiência dela também nessa escuta da montagem, que pode ser interessante. Eu acho que a gente começa a olhar essas relações também na mesma. Em que essas relações de uma forma que elas
trazem essa existência do gesto delas na relação com o espaço. Então, também, quando a gente monta uma exposição, é o que é que esses elementos trazem como um gesto de vir para esse espaço e que vai ser um gesto feito por quem vai vir na exposição, sabe? A sensação que eu tenho é que abre um espaço para que outros gestos sejam sempre cheguem, sabe? Então, eu acho que quando eu comecei a olhar o trabalho a partir do corpo, de pensar como é que esse corpo é vivo e está na relação com essas linguagens, não só exatamente que tipo de material que você vai usar, mas olhar para esses materiais como vou construir com eles, vou pensar com eles, vou compreender como é que eles trazem o gesto dele próprio para o meu trabalho, que é a partir de um outro lugar, a construção vai criando um ecossistema e as coisas vão se conectando de uma forma meio que a gente não tem muito controle, mas ao mesmo tempo, não que a gente queira ter controle, mas ela fica numa fluidez que é uma coisa linda, assim. Eu tenho observado isso e talvez tenha a ver com tudo isso que você falou, sabe? Agora, ouvindo assim, me ocorreu, né? Bom, vou falar então um pouco, porque eu vou pegar essa perspectiva que você trouxe, essa linha, né, como a Suzana disse, da ecologia, e também algo que a Suzana disse, que é deixar acontecer as simbioses. Acho que a maneira como você cria esse espaço, que você vai abrindo essas conversas, né, desde a montagem e ao longo do percurso, porque você fica na exposição, né? Então, e te interessa muito ficar, que já foi uma coisa que me despertou um certo, não é desconforto, mas assim, uma curiosidade. Eu falei assim, nossa, mas a Valéria vai ficar, que para mim foi ótimo, né? Porque os encontros começaram a acontecer por essa possibilidade de você ficar, né? Quando você falou para mim que ficava, eu já mandei uma fotografia para você do meu programa da disciplina, que tinha uma visita, então, com os meus estudantes para visitar a exposição, que iria acontecer mesmo, né? Todo semestre eu procuro visitar com eles alguma coisa, e a sua tinha muito a ver com aquilo que a gente tem discutido, que é a ideia do currículo multiespécie, e aí a possibilidade de encontrar com você, né? Então, isso já foi uma coisa que eu fiquei assim muito sensibilizada por aí. Aí depois eu encontro lá o convite. Quem quer montar comigo, né? E eu já tinha pensado em te buscar no aeroporto para te ajudar com bagagem e tal. E aí eu fiquei pensando, nossa, que interessante, né? Chamei a Vânia Armada, que é uma artista, amiga que fez parte de um coletivo, né? Então e aí essas palavras que muitas vezes essas ideias, esses conceitos multiespécie e tantos outros, né, a ecologia, que a gente trabalha muito teoricamente muitas vezes, né? Lógico, eu sempre procuro experienciar, né, experimentar, trazer as experimentações, mas assim, eu comecei a perceber que eu usava a palavra ecologia com propriedade depois que eu fiquei com você um tempo. Então, eu já sabia o que era a ecologia, né? O que era. Quero usar essa ideia de ecologia, que não é só a ideia do conceito biológico, né? E aí você chegou com aquela mala e a gente foi direto almoçar e foi um primeiro encontro debaixo de uma árvore, né? Que acho que tinha que ser. E aí você abriu a mala e aquelas coisas foram saindo lá de dentro, né? Então, essa ideia da escuta, né, começou a ficar muito forte para mim, né? E a escuta, porque eu fiquei pensando, né, elas estão dentro da mala. Eu fiquei pensando muito agora, nesse tempo depois, né? Eu tenho escrito muita coisa, depois eu vou te mandar as coisas que eu tenho escrito a partir dessa vivência, dessa experienciar essa montagem. E uma coisa que eu fiquei pensando é que as coisas estavam dentro da mala, elas têm que ser transportadas. Quer dizer, você cria uma série de coisas, né, vários materiais, bordados, pinturas, né, os céus, né, que estão muito presentes, que foi uma coisa assim para mim. Eu comecei a olhar o céu de outra maneira depois desse contato, né, com seus panos, né, que tem aí essa mesclagem da fotografia, das fotografias, né.
E aí eu fiquei pensando que elas tiveram que sair de dentro da mala, foram colocadas em cima de uma mesa. E eu lembrei muito agora do Tim Ingold, né? Quando ele fala que as coisas precisam criar vida, né? Porque elas têm uma vida no momento que você cria, fico pensando, né? Como é que você vai criando tudo isso, depois elas têm que se despregar de você. E isso é algo muito forte, porque você não desprega delas. Você fica com saudade delas, você quer saber o que está acontecendo com elas, que elas estão aqui. Então, sabe aquela coisa que a gente não consegue perceber isso quando a gente vai numa exposição, mesmo que o artista está lá para a inauguração, para conversar, a gente vê a obra na parede ou em qualquer outro lugar, né, no vídeo, mas a gente não vê o artista você consegue fazer uma conexão tão grande que as coisas, a gente vê isso tudo saindo das suas mãos, do seu corpo, né? E criando vidas e vão saindo. Então, eles precisam desse tempo que estão lá dentro da mala. E é lógico que aí eu penso também no músico, porque o músico, quando ele está tocando para a gente, né? A gente está num concerto, em qualquer outro lugar, o corpo é o instrumento, o cantor. O violino, ele é parte do corpo do cantor naquele momento que ele está fazendo, né? A conferência. Meu filho fala muito da viola. Mãe, a viola não pode ficar dentro do armário, senão ela fica triste. E aí eu fico pensando, as coisas estavam dentro da mala, estava tudo tristezinho lá dentro, né? Aí tira, põe em cima da mesa e aí elas começam a criar outras vidas. Você dá esse tempo para elas, por isso que você falou, né, que o tempo de montagem tinha que ser um tempo grande, não poderia ser 3, 4 dias, né? Acabou sendo, né? Mas você prefere pelo menos 10 dias, porque eu acho que é esse tempo que elas precisam ter, respirar e vir de volta para a vida. E aí eu achei isso muito lindo perceber essa coisa da obra ser parte do artista. Você trouxe muito forte isso, né? Ela é você. Então, a sua fala brota, né? Como os desenhos, como as pinturas, os bordados, eles vão brotando. E você deixa lá, mas você acompanha eles por um tempo. Você vai dando vida para eles também. É como se você apresentasse eles para o público e aí eles pudessem criar essa outra vida com o público que vai passando por lá, né, e que estão lá até hoje. Então, isso eu achei que foi algo muito, muito interessante na montagem e no percurso todo que a gente teve aqui, né? Acho que isso é algo que eu queria chamar muito a atenção. E aí, nesse tempo que eles ficam lá, você falava no tempo de escuta, né? Eu fico tentando essa escuta com os seres mais que humanos, e eu acho que eu consegui experimentar com você isso, né? Com a sua presença aqui, a sua obra. Que eu fiquei pensando, nossa, mas eles vão contar para a gente aonde eles querem ir, né? Então, onde que o desenho vai? Ah, eles vão contar, né? Então, vamos lá, vamos esperar esses desenhos contarem. E aí, conforme você for falando, um dos monitores do Mona, né, que nos ajudou, que também estava na montagem, não lembro agora como que é o nome dele, não sei, foi o primeiro, Acho que era o Tiago. era o Thiago, isso. E o É, Thiago, você sempre começa com um caderno, que eu acho que é outra coisa importante de trazer, né? Como que o caderno tem uma presença muito forte ali, né? Nas nossas conversas, na montagem, né? Toda pessoa que chegava na montagem, você já trazia o caderno, e o caderno ia abrindo, ia soltando, né? Como se eles estivessem criando esporos, né? Os desenhos vão saindo, e as pessoas vão entendendo. E o Thiago, logo de início, entendeu você. Ele falou assim: você é honesta. Acho que ele usou essa palavra, se não me acho que engano. ele usou essa palavra mesmo. Eu achei Sim. aquilo assim, eu falei, nossa, ele conseguiu traduzir a Valéria assim, nos primeiros minutos ali, não tinha nenhuma hora que a gente estava junto, né? Então você é muito honesta. Então, eu acho que dar a voz, né, ter esse tempo da escuta, né, deles nos contarem aonde que eles queriam ficar, né, para onde eles iriam, e depois a parede livre para criar, né, que foi algo assim muito forte para mim, assim. Para mim, enquanto montagem, para aquele grupo que estava junto que ia mudando, né? Eu acho que eu tive mais dias, né? E algumas pessoas Teve foram um outro subindo. dia que veio a Tati, né? Isso, a E o Tati, Rio, que e o foram Rio, acho. que também estava lá. Então, É. essa possibilidade que a sua obra traz, você, né, com a obra,
E eu fiquei pensando muito, muito nisso, né? Porque eu fiquei curiosa e foi uma coisa que a gente não conversou, que era por que que a Valéria quer ficar. Eu só achei bom, né? Falei, não, vai ser ótimo, tal, tá aqui. Mas assim, por que que para ela é tão necessário? Você falava que era necessário, entendi tudo, mas assim, aí foi o tempo que foi me mostrando por que que você queria tanto ficar e como a sua obra é coletiva, como ela cria um coletivo, né? Ela cria um coletivo que vai se abrindo para outros lugares, como foi se abrindo com a disciplina de Biologia e Cultura, foi se abrindo com o Uivo, mas foi se abrindo com quem estava lá. E que entravam junto com a gente na conversa, né? Que tinha um monte de gente que estava lá, entravam, e com as outras obras que estavam lá, com as outras artistas, né? Porque tinha um coletivo ali de artistas juntos, né? De mulheres, né? Que eu É acho que na parte de baixo, né, da galeria. então, eu acho que isso também foi algo, porque de repente tinha tudo a ver, né? Aqueles panos também que a Andrea, né, trouxe, né, de floresta, né, da floresta e o corpo dela junto, né? Então, tudo dialogava. Então, esse era um primeiro ponto que eu queria abrir, que foi algo assim, que eu achei que foi muito interessante na montagem, que a montagem pôde contar isso para a gente e colocar esse movimento que para mim foi muito forte, né? De experienciar mesmo, né? É, e tem uma coisa, Lúcia, que você falou aí, que eu fico pensando o seguinte, né? Na verdade, eu sempre me interessei em ficar nas exposições. Sempre, assim, eu sempre tinha essa coisa de querer ficar e ficando e arrumando um jeito de fazer alguma coisa dentro da exposição por alguns motivos. O primeiro é por entender que aquilo está vivo, se movendo lá também, igual está vivo e se movendo aqui no ateliê. E a sensação que eu tenho é que eu quero participar dessa vida, sabe? Que se faz num outro lugar. Eu quero ser também parte daquilo, não só ir lá e montar e deixar as coisas acontecendo sozinhas. Mas estar nessa relação, para mim, me ajuda a aprender também com o meu trabalho, com as coisas que estão postas no espaço, com a relação entre as coisas, quando ela se dá num lugar que não é o meu ateliê, que não é o meu lugar de trabalho, mas que é um lugar onde ela vai, todos aqueles elementos da exposição vão criar relação com outras coisas, com o espaço que está lá, com as pessoas que vão se deslocando no espaço, isso mostra um pouco como é que isso toca de alguma maneira as pessoas e a mim mesmo quando isso sai de um lugar que é o lugar, meu lugar, entre aspas, de costume, sabe? Então, ficar na exposição para mim é quase como se eu quisesse conhecer nuances do meu trabalho que eu não consigo enxergar quando ele está aqui no ateliê comigo. Porque aí sabe quando o filho sai de casa, vai na casa de alguém, ou tem essa coisa de que está em outro lugar, e aí fala, nossa, seu filho é não sei de que jeito, às vezes a pessoa fala alguma coisa sobre o seu filho que está em outro lugar e que ele tem uma resposta um pouco diferente do que ele tem na sua casa, assim, eu acho que é um pouco isso, assim, sabe, de poder compreender o que é que acontece é, com essas peças, com esses elementos, com esses fungos, quando eles vão se acomodando em outro lugar e criando outras relações. Me interessa ser um pouco testemunha também, sabe? Não só estar, mas poder olhar isso de alguma outra maneira. E aí estar na exposição parece que é um jeito que vai me ajudando a enxergar melhor o trabalho, vai ajudando a enxergar melhor a minha relação, a relação das pessoas. E para mim isso tudo é uma construção que estar nesse lugar do coletivo, por isso talvez me interesse tanto, sabe? E o tempo prolongado é o tempo do outro, né? Então, assim, pensar essa ideia de um tempo prolongado, para mim tem essa ideia de olhar para o tempo como não o meu tempo, mas o tempo que outras coisas precisam para que outras coisas aconteçam. E aí esse tempo, ele é variado,
Então, o tempo prolongado permite que todo mundo se posicione ao longo do tempo e que a gente sabe, porque a tendência nossa, a gente tem uma urgência, né, gente? A gente vive num lugar de urgência, de querer resolver logo as coisas, de querer fazer logo, de querer terminar, existe dentro dessa forma que eu acho que é capitalista de estar no mundo mesmo, né? Que é uma forma dessas urgências. Então, eu quero também me posicionar contra essa forma de estar no mundo, porque eu acho que essa não é a única forma, a gente tem outras. E a gente pode estar nesse lugar mais lento, a gente pode estar nesse lugar de escuta aberta, a gente pode estar nesse lugar da espera. Me interessa muito esse lugar da espera para ver o que é que vai acontecer, o que é que vai vir, né? Então, assim, às vezes, quando eu faço as conversas, eu sempre falo, eu gosto dos silêncios, sabe? Por quê? Porque nem o silêncio é permitido mais. Fica um pouco de silêncio, ai, gente, foi estranho porque ficou silêncio. Gente, as pessoas estão lá, estão pensando, estão sentindo, estão percebendo as coisas, e o silêncio dá um tempo para que aquilo seja elaborado antes de uma pessoa falar uma coisa, ou então que a gente possa perceber outras nuances, ou que a gente, sei lá, é tão importante o silêncio quanto a fala, né? E a gente vai criando esses espaços cada vez mais comprimidos de estar. E eu quero cada vez mais espaços que não sejam comprimidos, que a gente possa se colocar e dar um tempo das coisas, né? Então eu acho que tem essa questão assim e que é um exercício, porque se você for no automático, a tendência é você ir logo fazendo tudo, sem ouvir, sem pensar, e dentro de uma ordem que você tem interna de organização. Eu sou uma pessoa extremamente organizada. Então, se eu fosse fazer no meu tempo, num instante eu montava tudo. Então, isso também é um exercício para mim, numa construção de uma eu que tem essa condição de esperar as coisas estarem no mundo no tempo delas, sabe? É quase como uma coisa que me alimenta para um lugar que é um anseio, uma vontade de chegar num lugar onde se respeita tudo de uma maneira mais honesta, talvez mesmo, que é o tempo das coisas, sabe? Então, mas é um exercício, e às vezes para mim também pode parecer fácil, mas talvez não seja tão fácil, mas é uma coisa que eu almejo, né? Que está dentro dos meus desejos, que eu tenha condição de ouvir o tempo das coisas e respeitar o tempo exato de cada coisa ou cada pessoa, ou aquilo que cada ser tem para oferecer. Isso está dentro daquilo que eu acho que é importante para uma vida outra, né? Que não é essa que a gente tem hoje com esse atropelo das coisas. Então, talvez esteja nesse lugar, essas questões que você falou, assim, que me ocorreu agora, assim, também, muito bom a gente ouvir, porque a gente também se descobre em outras nuances a partir daquilo que acontece, né? E se Acho alguém que quiser também, gente, perguntar alguma coisa, vocês fiquem à vontade, viu? Alzira, Zelinda e Dadá. Aí eu acho que essa é uma das coisas que é mais quer dizer, tudo é muito interessante, mas isso me pegou com muita força, essa ideia do tempo e da escuta. Então, por mais que a gente tente fazer isso, e participar de você nesse processo da montagem, embora eu também já trabalhei já produzi, né? Você veio conhecer minhas obras de arte, meus tecidos, minhas roupas, como é que eu já fiz alguma coisa nesse sentido. E aí, até aqui no Zoom, meu nome sai como meu nome de artista, né? Que é Pique Estevinho. Aí, agora que eu olhei, né, não tá Lúcia, né, mas Pique, e foi muito legal isso, porque na própria montagem isso foi acontecendo, porque entre nós, porque você abre esse coletivo, e esse coletivo acontece com todo mundo que está ali, né? Pelo menos na montagem, a gente viu nós ali produzindo outras coisas. A gente começou a criar outros laços, como com a Tati, né?
que já foi trazendo a Lúcia Pique, a artista, de volta, e meu Instagram do Lúcia Pique já começou, depois de anos parado, começou a voltar. Então, tá vendo como os fungos vão proliferando, né? Ali, porque você abre essa possibilidade, você tem você, sua obra, quer dizer, estou falando que está tudo junto, né? Quando eu falo você, eu estou falando das obras que estavam com você, que fazem parte da sua vida, você não se desprega delas, né? Isso, por mais que elas estejam aqui, elas não estão longe de você, né? Então, acho que isso também foi algo interessante de pensar nesse tempo de escuta, né? Não só na confiança, mas também que foi alguma coisa que saiu muito nas nossas conversas somente com os estudantes de Biocult, né? De como que a gente tem que confiar, de como que a gente tem que é, é, trazer confiança para o intuitivo, aquilo que vem, que geralmente, às vezes, na academia, nem sempre a gente consegue, porque a gente não pode confiar no intuitivo, a gente tem que só ouvir, né, ouvir a explicação do professor, produzir coisas, tal, mas assim, a intuição não é algo muito presente. E a intuição, no meu ponto de vista, tem muito a ver com a matéria do sensível, né? Então, como é que eu crio sensibilidade? Como é que essa sensibilidade vão trazer essas produções artísticas, né, nossas, né, ou de todos os artistas? Tem muito dessa escuta, mas vou parar de falar um pouco. Valéria, queria te pedir para você falar um pouco mais sobre o porquê de escolher os fungos, porque é isso, assim, né? Os fungos participam, eu acho muito fortemente daquilo que o Antônio Bispo chama de cosmofobia, né? São seres que causam doenças, né? A gente não pode romantizar o encontro com eles, né? Nos humanos, causam doenças nos humanos. Inclusive, você escolhe 3 objetos para trazer na exposição, que são panos que limpam, né? Que servem para limpeza, que é um lenço, um pano de prato e um pano de chão. E ao mesmo tempo esses fungos desenham, né? Bordam, pintam, né? Ali nesses panos, né? E a gente tem essa relação com os fungos muito utilitária, né? Assim, serve para comer ou provoca alguma coisa nojenta, que é o apodrecimento, né? A decomposição é vista por essa, né? Inclusive tem um cheiro, tem uma, né? Assim, não necessariamente é sempre agradável como um chão de floresta fofinho, né? Muitas vezes o cheiro é bastante desagradável. E esses seres participam desse certo nojo da terra que a gente tem, né? Então, escolher participar desse encontro com os fungos também é, de alguma maneira, se abrir para outro tipo de conexão, né? Assim, que, que, que gera uma colaboração viável, né? Que gera uma colaboração viável, diferente das colaborações que a gente já estabeleceu e que são capitalizadas. Então, eu fiquei pensando nisso, de você contar um pouquinho como foi essa sua experiência com os fungos, como é que foi com as pessoas, porque muitas gentes participaram contigo desse processo, então você deve ter entrado em contato também com essas percepções das pessoas, né? E acho que isso diz muito também do que esses seres podem trazer para nós, como projetos de criação de outros mundos, né? Em que essas colaborações se abrem para esses outros mais que humanos, que são mais estrangeiros, que são mais desafiadores, que são mais, né? Que colocam em xeque, né? Assim, várias das nossas perspectivas mais romantizadas, né? Ai, que lindo, Su. Adorei. Assim, mas é muito interessante mesmo isso, né? Porque eu acho que eu me conectei com os fungos pela primeira vez, porque é, eu sempre achei eles na estética deles muito interessante. Então, inicialmente, por esses fungos que eu
encontrava pelo caminho, nas florestas, caminhando, e aí eu sempre me interessava e fotografava, mas muito como uma coisa meio lúdica, me trazia um pouco essa coisa lúdica, um pouco a Alice no País das Maravilhas, né? Que eu acho que tem essa coisa do cogumelo, né? Mas eu acho que tem uma. Era para mim um pouco esse lugar da criança, sabe? Só que aí, quando eu comecei a fazer esse trabalho com os fungos, que foi a partir de encontrar o trabalho da Ana Tsing, né? Eu comecei a ficar interessada, comecei a dar uma pesquisada, e eu encontrei o trabalho da Ana Tsing, e o primeiro trabalho que eu vi dela foi falando sobre a inter-relação entre os micélios, né? Entre as hifas e as raízes das árvores na floresta, e que eles eram comunicadores e se nutriam e nutriam, se autonutriam, nutriam as árvores então, toda uma relação entre esse chão de floresta, e eu comecei a olhar para essas florestas e imaginar que é uma coisa assim, como se fosse uma compreensão de que talvez, olhando assim, por exemplo, o planeta Terra, assim, imaginando que esses fungos, eles estão em todo lugar, numa coisa onde a gente não enxerga, e que era como se a gente tivesse uma grande relação invisível desses fungos. Então, a primeira coisa que me trouxe assim essa ideia de pensar, eu falei, nossa, gente, mas talvez seja isso, essa ideia, a gente tornar visível essa invisibilidade dessas relações que a gente é, sabe que existe, mas a gente não fica muito pensando nelas. Mas eu talvez compreendi em algum momento que talvez trazer os fungos fosse justamente oferecer uma oportunidade da gente enxergar essas relações que existem entre todas as coisas, né? E essa relação entre todas as coisas que poderia fazer a gente pensar junto o que é estar no mundo, no nosso planeta, com tudo com seres mais que humanos, com os humanos e com tudo ao mesmo tempo, né? Então, a minha primeira ideia foi essa, né? Depois eu me aproximei do Feral Atlas, né? Do Atlas Selvagem da Anna Tsing, comecei a olhar essas relações que ela fazia com esses lugares que destruíam a paisagem e mudavam completamente a forma das pessoas estarem no mundo, os grandes causadores do antropoceno, né, dessas questões das mudanças climáticas. Aí depois eu comecei a olhar também essa questão de como que a gente é, Aí eu comecei a ouvir as pessoas, mas por que fungos? Mas fungos, porque a pessoa olhava o fungo sempre a partir desse outro ponto de vista, que é assim, o fungo é a doença, o fungo é mal cheiroso, ou o fungo. E aí eu falava assim, não, gente, mas o fungo tem uma coisa que nenhum outro ser tem, que é essa interconexão entre as coisas e que a gente precisa trazer isso de alguma maneira. E aí, quando eu comecei a pesquisar mesmo os fungos, de fato, e aí começa a vir, né? No celular, você começa a falar de fungo, né? Ele faz o serviço para você, essa inteligência artificial, de alguma maneira, né? Vai trazendo de tudo quanto é lugar, né? E aí, assim, lendo algumas coisas da Anna Tsing também nessa relação e de compreender, porém, eu achei lindo a gente pensar que o fungo é o primeiro ser que surge quando você tem uma destruição profunda, que não tem nada, parece que não nenhuma vida vai dar conta daquela destruição e surge o fungo. Ele é um ser resiliente, ele é um ser que também ele dá conta de lidar com todas as questões de desastre do mundo, sabe? Então eu comecei a compreender também que talvez a gente olhar para esses fungos fosse a gente olhar para a nossa capacidade de lidar com as tragédias, com as questões que são muito desconfortáveis e fazer brotar, sabe? Assim, no- no- na, em todas as coisas ruins que acontecem e que a gente não tem controle, como diz a Dana Haraway, que a gente fica com esse problema e a gente fica tentando se
se encontrar e criar caminhos, né, para a gente lidar com essas coisas, eu acho que os fungos trazem isso, é uma possibilidade de vida diante das coisas muito complexas e difíceis e destruídas que a gente vê no mundo, né? Então, essa ideia também me deu uma luz, assim, tal. E aí eu acho que quando eu comecei a ver a imagem dos fungos, foi muito bonito, porque eles eram de uma diversidade incrível. Aí eu falava assim, gente, é assim, não tem uma forma que não pode ser um fungo. Todas as formas no mundo, você vai achar um fungo que tem uma forma parecida com aquela, ou uma cor parecida com aquela. Ou então, aí eu comecei a compreender que talvez tudo seja os fungos, sabe assim? Que eles têm uma semelhança com todas as coisas do mundo, assim, né? Então eu fui entendendo que ali tinha uma possibilidade de olhar muitas coisas do mundo a partir de outro ponto de vista. Então, eu acho que essa aproximação dos fungos e desse universo sensível, né, foi quase como uma. Quando você vê uma luz no fim do túnel, ou você vê uma boia que você pode se agarrar, e de repente falar assim: nossa, se a gente se apegar a essa forma como esses fungos estão no mundo, que são capazes de transformar a maior parte das matérias e tem essa e se unem e vão, talvez essa seja um lugar, sabe, para a gente pensar numa forma outra de estar no mundo. Então eu acho que eu fui assim trazendo, fui imaginando essas coisas como um grande devir de uma outra realidade, talvez utópica, não sei, mas eu acho que a utopia serve para que a gente possa caminhar, para que a gente possa também encontrar outras possibilidades, né? E eu acho que essa exposição, especificamente da vida sensível, né, com essa parede colaborativa, com esses desenhos que as pessoas. Eu fiquei completamente. Assim, emocionada com aquilo, sabe? De ver as pessoas desenhando e de uma força, assim, muito. Tinha hora que tinham, sei lá, 8, 10 pessoas desenhando na mesma parede, e as pessoas ali numa conexão com aquilo, sabe? Que eu não sei se eu não estava esperando, porque eu nunca espero nada, assim, sabe? Mas eu acho que me assustou positivamente isso, sabe? De ver assim um vislumbre e falar, nossa, gente, é um espaço, é abrir um espaço, né? Então, às vezes eu sinto isso e acolher o que vem, né? Não é assim, eu abro um espaço para você fazer o que eu quero. Eu abro um espaço para você fazer o que você sente que você gostaria de compartilhar nesse espaço, né? Enfim, eu acho que é um pouco isso, assim. Pati, bem-vinda. Eu acho, Valéria, que isso que você falou agora, de criar o espaço coletivo que o fungo te proporciona, uma das coisas que também eu achei muito interessante é quando no desenho coletivo isso acontece, né? Então, porque logo no começo que as pessoas, porque assim, quando inaugura, a gente tem uma presença muito grande no MUNA, que o MUNA é um museu universitário, né? Então, geralmente, muito estudante do curso de artes estão lá. E aí, o MUNA tem as regras, né? Como muitos outros museus também têm. Então, não tem, não pode tocar, não pode. E você abriu essas possibilidades. E quando você abriu, o público se viu na perspectiva de ser convidado para aquilo, né? De ter uma abertura muito grande. Embora a gente já teve exposição no MUNA, como eu te falei, que foi aquelas paredes onde você ocupou, eram inteirinho ocupadas por pinturas dos estudantes mesmo que estavam trabalhando com pontilismo, com as abelhas, né, um trabalho até junto com a biologia. Mas é diferente, então aí abre aquelas paredes e você até foi falando, cada um vai fazendo o seu desenho, né? E com certo receio de estar no desenho do outro.
Isso foi acontecendo com o tempo, né? Porque aí as paredes vão sendo ocupadas, aí um começa a fazer um, aí o outro já acha que pode. Eu acho que teve até um tipo de comunicação, tipo assim, vai para o Muna, porque lá a gente vai poder desenhar, né? Então, houve, acho que essa coisa. E depois, quando você foi conversar com os estudantes e de Biocult, naquela primeira turma, que depois eles já estavam no final do período da aula, tal, e aí você convida eles para o desenho coletivo. Então, o desenho coletivo fez essa perspectiva de eu desenhar no outro. É muito difícil, você não tem coragem de ir lá e rabiscar o desenho do outro, de começar dali uma outra coisa. Então, o desenho coletivo eu achei que foi fantástico nesse sentido. Eu não sei se você faz muito isso, né? Você tem o bordado coletivo, mas eu acho que depois, com a turma do noturno, não deu tempo, né, de fazer, e eu fiz com eles no laboratório de ensino, e foi muito interessante porque um grupo não conseguiu mexer no trabalho do outro. Eles não conseguiam, assim. Aí um outro teve mais essa ideia, mas assim, assim, como que as pessoas têm essa dificuldade de se abrir, né? Nessa, em fungar, né? E se soltar e entrar no outro, como os fungos têm, né? Isso eu acho que é uma coisa muito legal, assim, de você talvez falar mais um pouco, né, dessa proposta do desenho coletivo, né? Eu acho que essa coisa do coletivo, do desenho coletivo, ela é difícil mesmo, né? Porque também eu acho que a gente tem uma ideia do coletivo, é, porque o coletivo pode acontecer de diversas formas. Eu penso a partir de um coletivo que é uma construção, que a construção da imagem também é coletiva, né? Que não é só uma coisa que todo mundo faz e junta, porque essa é uma forma de pensar o coletivo. Ó, cada um faz um pedaço, depois a gente costura. Isso pode ser também uma forma de pensar. Mas eu entendo que, por exemplo, para mim, para a visão que eu estou interessada em trazer, esse coletivo ele precisa ser construído coletivamente, os desenhos construídos coletivamente, porque isso a gente se compreende também um pouco o outro. Não fica, a gente vai rompendo com essa individualidade. Me interessa romper. Me interessa manter essa individualidade, mas me interessa romper essa individualidade, porque as coisas não são binárias, né? Uma coisa não exclui a outra. A gente precisa dos dois, a gente precisa da individualidade, mas a gente precisa do coletivo. E a gente precisa desse coletivo que faz, cada um faz o seu, mas a gente precisa do coletivo que todo mundo faz junto uma mesma coisa, né? E aí a minha ideia é trabalhar nesse coletivo onde a gente constrói essa experiência até interessante, porque está a Alzira, Zelinda e a Pátia aqui, que participaram do bordado coletivo em Piracicaba na sexta-feira, e que a gente falou sobre isso e que foi muito interessante. Talvez elas possam falar um pouco dessa experiência também, como é que foi no bordado, porque eu acho que tem a ver com isso que você perguntou, sabe? E lá a questão assim é que eu tenho investigado e tentado perceber como é que a gente propõe isso de forma que você abre, que a pessoa se coloca com essa liberdade para fazer isso. Porque eu acho que essa é a dificuldade, né? No caso do desenho coletivo que eu fiz com a turma da Lúcia, né? O que que a gente fez? Eu fui mudando de lugar, de tempos em tempos, troca. Quando eu percebia que alguém estava muito no desenho, troca, troca. E aí você vai mudando de lugar, não dá tempo de você ficar construindo um desenho sozinho. Você vai e acaba, né, se colocando, e a hora que você vê aquilo lá, aí você já, e é porque me interessa que a pessoa também solte o gesto, sabe? E crie realmente uma coisa que é um corpo que desenha e não só a mão que está ali, porque a gente desenha a partir do pé, né? Assim, é esse chão que impulsiona o desenho. Não é só o olhar e a mão, é todo um corpo que se move nesse gesto do desenho, né? E quando a gente faz esse desenho, por exemplo, esse desenho coletivo na parede, acontece isso, as pessoas começam, cada um no seu cantinho ali. Daí, de repente, um vem e dá uma coisinha no desenho do outro. E daí isso acaba. E a pessoa vai, aquilo, mas a ideia é que justamente a gente possa compreender que a gente está numa construção coletiva de fato,
né? Que os desenhos não são meus. E isso acontece com muita frequência, porque daí a gente vê a forma como as pessoas levam isso para a rede social, por exemplo. Olha aqui, a minha contribuição. Tipo, o meu desenho no bordado coletivo. A pessoa não faz uma imagem, por exemplo, do bordado e fala assim: olha, eu estava participando desse bordado coletivo, né? Então a gente traz também aquilo que a gente faz então e tá tudo bem, é só a gente eu acho que a gente tem que observar essas coisas, porque isso é um movimento, e é um movimento dessa forma como a gente é educado a estar no mundo. Então eu fico tentando olhar e fazer a gente observar essas coisas e compreender em que medida que a gente está também disposto, disponível, vulnerável para se abrir e se colocar nesse lugar de uma construção coletiva que não é mais o meu, mas é o nosso, né? Não sei se as meninas quiserem falar alguma coisa, né, sobre a experiência, pode ser interessante. Se não quiserem, também não tem problema, viu, gente? Assim. Eu queria colocar assim que foi muito interessante, foi muito bacana, né? A, a ideia inicial, quando a gente se depara com aquele tecido, justamente é o que a Valéria falou: eu vou fazer o meu desenho, eu vou fazer o meu bordado, né? E é uma dificuldade muito grande a gente se livrar disso para pensar o bordado como único. É muito difícil, porque a gente tem experiências de vida egocêntrica, né? Então, eu faço o meu trabalho, vou fazer as minhas coisas. Eu quero fazer o meu bonitinho ali no canto. Eu achei que a gente demorou um pouco para começar a perceber a possibilidade de se expandir, de sair do seu. Acho até que a gente conseguiu, né, Valéria? Ficou até meio bagunçado, né? Super, é. Porque ficou bem meio confuso. Não é confuso, ficou essa coisa mesmo de um trabalho junto, né? Mas, em princípio, assim, é difícil a gente começar a pensar desse jeito aí. Mas agradecemos muito a oportunidade, porque foi muito bom. Eu achei ótimo também, foi uma experiência super diferente, né? Eu acho que talvez com o desenho eu tivesse um pouco mais de dificuldade, porque a gente já domina um pouquinho mais o desenho, né? Como o bordado saiu, foi mais fácil um pouco do que acho que com o desenho, mas muito interessante, eu gostei bastante. Demorou um pouquinho, como a Alzira falou, né? Para soltar, mas foi muito bom. Acho que é o tempo das coisas também, né? E tá tudo bem, eu acho que é o tempo da gente compreender, assim, que de repente a gente pode, porque quando a gente começa a fazer alguma coisa, a gente vai nesse lugar do confortável, do automático e daquilo que é mais tranquilo para a gente, né? Eu acho que tem isso também, né? E também eu acho que tem essa. é, eu não sei, sabe? Às vezes eu fico olhando, né? E vendo assim, como é que a gente consegue sair da gente e tá nas coisas, sabe? Na partir de um lugar, eu tô aqui. Eu não tô mais eu aqui, eu tô aqui. Eu, a sua, a Lúcia, a Zelinda, a Alzira, a Pati. Aí eu já não sou mais eu aqui, eu sou esse coletivo de pessoas que estão aqui, de alguma maneira, sabe? Como é que a gente está nesse. A gente está mais entrelaçado nessas relações, sabe? E tentando pensar numa coisa é, que são essas coletividades na vida. Eu acho que é difícil, porque a gente tende a todo momento, a gente tende a esse lugar do individual, porque a gente está no mundo nesse lugar, né? A gente tem as coisas muito separadas. Então, é quase como o tempo inteiro a gente ficar se
tentando encontrar um outro espaço para ampliar e para abrir, para se relacionar de uma outra forma, para não se colocar de uma forma egocêntrica, mas é assim, é um exercício também. Então, eu acho que esses desenhos e essa possibilidade da gente pensar o coletivo é também para que a gente tenha as duas coisas, para que a gente tenha a nossa individualidade, mas que a gente tenha também essa possibilidade de estar no coletivo de verdade, se colocar nesse coletivo como uma contribuição para uma construção que de fato é coletiva, porque ela é uma imagem que é pensada com a colaboração que cada um é capaz de dar. Sem julgamento daquilo que é bom, que é ruim, que é bonito, que é feio, porque a gente não quer que a outra pessoa desenhe o nosso desenho porque ela fala, o traço dela não é tão bonito que nem o meu, não é tão delicado que nem o meu, ou tipo, sabe? Então a gente vai tendo essa tendência a uma comparação que é a partir daquilo que a gente entende como estético, bonito e que tem essa relação com alguma coisa que a gente está construindo com uma expectativa, né? Então, aí, quando a gente abre esse campo e essa possibilidade, é tipo, não importa se a pessoa, o que ela vai fazer é bonito, é feio, é isso, porque é como a Su falou, eu estou mais interessada no gesto da pessoa do que na estética do que ela está fazendo. Eu estou mais interessado que ela se coloque no mundo com liberdade do que ela possa me satisfazer aquilo que eu acho que tem que ser, né? Então, eu acho que isso é um exercício muito difícil da gente fazer, né? Eu tenho percebido que com essas práticas coletivas, é, eu vou abrindo um espaço, porque quando as pessoas fazem os depoimentos, elas acabam falando um pouco sobre, nossa, como eu achei difícil, e aí eu me incomodei, a pessoa veio desenhar no meu desenho. Só que aí, quando eu falei isso para mim, eu vi que aquele desenho não era meu, era um desenho coletivo, que a gente já tinha, a proposta era a gente fazer. Só que a hora que você vê, você já está nesse incômodo, que o outro está no seu desenho, né? Então, é a gente desconstruir mesmo essa ideia, né? E sei lá, eu acho que a gente quer um exercício, é uma experiência, é olhar mesmo como a partir do lugar da experiência. E talvez por isso me interesse tanto pensar a experiência como a prática artística, que é um pouco isso. Todos esses meus processos, eles foram se transformando para que tudo se tornasse uma grande experiência, né? Eu vou fazer então mais eu queria fazer uma pergunta, assim, então, embora acho que vocês já falaram um pouco disso, mas eu queria saber um pouco mais como é que foi essa conexão com a Suzana, Valéria e Suzana, nessa exposição, né? O texto da Suzana que abre a exposição, que é muito importante ter ele, né? Mas como que foi isso? Como que aconteceu essa conexão? Vocês já falaram que já uma trabalha com a outra, mas eu queria saber mais como que foi essa produção. Acho que você, né, Su, pode falar? Acho que a produção do texto foi mais um encontro, né? Porque a gente se encontrou muitas vezes, né? Seja para comer uma esfirra e tomar alguma coisa juntas, né? E conversar muito dos projetos, seja indo no ateliê, vendo os processos da Valéria, trocando ideias, trocando bibliografia, trocando, né, sensações. Então, acho que o texto ele nasce desse encontro e da leitura de um dos livros que eu não tinha lido ainda, fui ler por causa do trabalho da Valéria, que é O Cogumelo no Fim do Mundo, da Anna Tsing. Então, é essa autora que eu escolhi trazer para citar lá no trabalho. É uma autora que a Valéria estudou muito, né? Ela já apresentou aqui dois trabalhos da Anna Tsing, tanto um texto quanto o Feral Atlas. E é uma autora que está muito preocupada
em como criar colaborações com os fungos, né? No pensamento, na antropologia, na maneira de produzir conceitos, né? De produzir modos de pensar, viver, sentir na antropologia, e que sejam efetivamente afetados pelos fungos, né? Então, as questões que ela traz, nenhuma das questões é algo que ela produziu como antropóloga a partir da perspectiva dela sozinha, né? É muito contaminado. Inclusive, a ideia de contaminação é uma das ideias que ela aborda, né? Ela vai dizer justamente que as florestas são contaminações, né? São feitas de contaminações, e ela vai defender uma contaminação vitalista, né, assim, que nasce justamente de um encontro com os fungos, né, que não dá para pensar com os fungos sem pensar em contaminação, e para o bem e para o mal, né, tudo que vem de bom e de ruim dessas contaminações, então isso também, né, uma avaliação dela sempre muito criteriosa. E aí acho que uma das coisas que eu trouxe foi justamente essa maneira como a Valéria vai se afetando pela capacidade que os fungos têm de criar relações, de criar simbioses, de criar modos de viver junto, né? E acho que a fala dela aqui foi muito em cima disso tudo, foi desdobrar ainda mais, né, isso, e trazer essas possibilidades. E foi um texto escrito durante as férias, então é muito gostoso, porque foi um respiro, né? Assim, era como se naquele momento eu encontrasse aliados, né? Aliados para estar nas férias de uma outra maneira, eu não senti como um trabalho, né? Ou talvez fosse um trabalho lúdico, né? E que escapa à lógica mais, né? Mais capitalizada do trabalho, assim. Então e eu acho que isso, assim, o texto ele nasce desses encontros e dessa atenção àquilo que pode gerar encontros, né? Pode permitir relações. E uma das coisas que acontece nos encontros é a decomposição, né? No texto eu trago um pouquinho sobre como a Valéria, ela foi mostrando aqui como ela vai ativando decomposições, não só uma decomposição do antropocentrismo, do egocentrismo, do individualismo, do automatismo, né? Mas abrindo para decompor, e decompor é criar a possibilidade de que a matéria siga viva de outras maneiras, de maneiras que a gente não sabe quais são. Você não faz a menor ideia o que que aquilo vai virar depois. Então, isso é a decomposição, né? A decomposição é a chance de abertura para a vida e para transformação e sem controle, sem determinação, sem definição antecipada, sem projeto estabelecido. Então, acho que, por exemplo, uma das coisas que eu vi que eu achei genial, que eu não tinha visto no ateliê e que aconteceu na exposição, foi essa ocupação de todos os meios, né? Da parede, do ar, do chão, né? Assim, então, todos os meios foram de alguma maneira ocupados por esses fungos, né? Os corpos das pessoas, né? Assim, com as conversas, a ativação de fazer desenhos, de estar, né? Assim, presente de outra maneira dentro de uma exposição, acho que era o único lugar onde se podia desenhar dentro da exposição, né? Assim, na parede, que é uma coisa que remete a muitos gestos, né? Muitos gestos que têm a ver com a arte, inclusive fora do museu, né? Com a arte pública, né? A arte que afeta outros espaços. Então, acho que para mim foi muito gostoso de fazer o texto. Eu confesso que tenho dificuldade de olhar o texto depois e gostar dos textos que eu faço, mas, né, assim, fico tentando respeitar isso cada vez mais. Fui aprendendo com a floresta, com o caderno Chão de Floresta, a respeitar o que vem e como vem, né, mesmo que depois você edite, trabalhe no texto, mas queria compartilhar essa força, né, assim, de relações que eu senti e que, de alguma maneira, eu acho que traduz o modo de existir dos fungos e traduz um esforço da Valéria de
né, de estar com os fungos, então, de se tornar com eles, tanto que o texto termina um pouco dizendo isso, né, não é uma exposição sobre os fungos, mas é sobre se tornar-se com eles. E esse tornar-se que é a Valéria e todo mundo que foi, que montou, que está junto, que vai ver, que vai depois acessar o site, né? Acho que tem esse chamado, né, de um viver com. E a Anna Tsing, ela, só para terminar, ela diz uma coisa que eu acho muito importante, que ela diz assim, florestas de fungos são anti-plantations. Então, é isso, assim, né? Espalhar florestas de fungos, né? Assim, ativar vidas sensíveis e corpos florestas por aí, diz respeito a justamente, né, se colocar ativamente, eticamente, politicamente, num combate às monoculturas, né? Assim, às destruições que estão colocadas a esses modos nefastos de ocupar o mundo, né, que tem nos povoado, que não nos pertence, mas que de alguma maneira tem nos povoado. E queria agradecer e pedir que, né, que os fungos sigam contaminando cada vez mais corpos, ideias, pensamentos. E agradecer a Valéria por se deixar contaminar aí. Uhum. Que lindo, né, Su? E sabe uma coisa, né, que é curiosa, né? Porque o meu trabalho, de uma certa maneira, tem uma estética, ele é muito bonito, né? Tem essa coisa da beleza, de alguma maneira, e que às vezes as pessoas me perguntam isso, né? Ah, mas o trabalho é muito bonito, né? E aí eu me dou conta também que é um pouco, para a gente falar dessas coisas que são difíceis, a gente precisa de um jeito de entrar, sabe? E às vezes o jeito de entrar é pela delicadeza das imagens, é por uma coisa que a pessoa parece que ela vai estar num lugar tranquilo lá. Mas aí depois a gente vai conseguindo trazer todas essas discussões que você trouxe lindamente, né? Que a Ana Tsing traz para nós e que a gente pensa como pesquisadoras também, nesse sentido de compreender como é que a gente está no mundo a partir de um ponto de vista não plantation, né, que seja, ou de uma outra forma. E aí eu acho que a gente vai atraindo as pessoas por uma coisa que é o belo, eu acho que, e o sensível, e de repente, a hora que ela vê, ela está toda embrenhada nessas discussões todas sobre essas questões políticas e sobre essa forma da gente estar no mundo. E eu acho que isso é quase como uma forma delicada da gente falar sobre as coisas que a gente precisa falar sem entrar com os dois pés assim, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que eu fiquei pensando um pouco assim também, sabe? E que lindo. Eu acho, gente, se a gente pode ir meio que se despedindo, né? 1 hora e meia de conversa, eu amo, porque eu posso ficar aqui o dia inteiro, né? Então, assim, mas eu fico pensando assim que eu acho que a gente pode fazer meio que umas considerações finais, assim, né? No sentido de quero agradecer muito vocês por estarem aqui, por essa conversa, essas novas conexões que a gente criou aqui, falando sobre as experiências, os textos, os fungos, falando né, com as experiências, com os textos, com os fungos e com a nossa presença aqui nesse espaço de encontro, né? E, enfim, se vocês quiserem falar mais alguma coisa. Eu só também, só agradecimentos, né? Porque eu acho que essa proliferação, né, de fungos, de ideias, de tudo, elas ficaram bastante presentes, né? Foram coincidências, né, muito interessantes. Tá certo que eu já conheço, né? Já estive com vocês, com a Suzana, com a Valéria, né? Que esses materiais de estudos, eles são materiais que vêm comigo desde do Conexões, né? Que é um evento que a Suzana, o pessoal do LabJOR, da Clemacon e também do Olho, né? Do humor aquoso, organizam, que esse encontro na Unicamp, que são leituras que eu venho me aproximando já de algum tempo, né, como eu falei do Tim Ingold, né, da
vocês falaram da Dona Haru e da Tsing, e foi muito interessante esse encontro, porque justamente o Uivo estava começando a ler, né, para esse ano, o livro Cogumelo no Fim do Mundo, então foi assim, começar com você, porque a nossa primeira reunião foi com você, então só agradecer por esse encontro, por isso, por essa fala da Suzana agora, trazendo também a Ana Tsing. É, tenho certeza que nós vamos ter essa contaminação por mais tempo, né? Não tem nem como não parar essa contaminação. E eu queria só lembrar de uma outra coisa, que esse encontro com a Valéria, que eu acho que eu cheguei a mencionar, de muitas coisas que nós podemos estabelecer uma comunicação e às vezes muitas vezes uma comunicação sem precisar ser falado, né? Então eu lembro eu levei a Valéria para conhecer o herbário da UFO, né? Que foi um dia bem gostoso, uma tarde gostosa. E antes a gente passou pelo laboratório de ensino, que é o laboratório onde eu dou aula, e a gente ficou sentada lá um tempo, de repente eu fiquei olhando e falei assim, nossa, esse laboratório é o meu ateliê, né? Então foi uma coisa, foi uma comunicação que a Valéria fez comigo sem precisar dizer, né? Então que isso e desejar que isso continue acontecendo muito, né? Com esta exposição que está aqui hoje no Muna, mas que outras que vão vir, eu acho que você tem essa potência do encontro, né? Do encontro, da escuta. Obrigada, obrigada Suzana, obrigada Valéria e as meninas que estão aqui do bordado, começaram com o bordado aí com você. Só agradecer também e pedir que essa exposição e outras continuem circulando, expandindo, criando coletivamente, né? Que a gente tenha oportunidades aí, belas como essa, potentes como essa. Obrigada. E em breve a Valéria vai abrir esse bordado no grupo Multidão, né? Tô ansiosa, assim. Ai, fiquei pensando mesmo, e fiquei pensando também, nem falei para você, Lúcia, que a gente podia abrir o bordado aí no seu grupo, se você quiser, porque eu vou desmontar a exposição, quem sabe a gente não consegue. Vamos, Ah lá, sim, sim. lógico, já tá. Aí você me avisa quando você vem. E a possibilidade também de eu ir para Campinas, acho que está abrindo uma possibilidade aí de ficar, de conhecer a Serafina, né? Oh, que delícia! Então, é isso que é maravilhoso, assim. E vai ser a primeira experiência que eu vou ter também, assim, com o grupo de estudos, né, Su? Gente, eu amo, porque esse bordado me leva para umas coisas completamente opostas, assim, de lugares diferentes, assim, sabe? Maravilhoso. Que lindo, né? Deixa eu parar de gravar aqui, peraí.